Maremu, ahaunjamde, nke nhalisiri, adoire dome. Meus irmãos, bom dia a todos, e eu estou muito feliz por estar louvando a Deus com vocês nesta manhã. Amém? Então, eu agradeço o convite ao reverendo Cássio, também a credibilidade do reverendo Amauri, meu chefe agora. Cássio já era meu chefe, agora o reverendo Amauri. E é uma bênção estar com vocês nesta manhã para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e também pensar na missão. A missão que Deus confiou à sua igreja. A missão que nós temos para realizar aí entre todos os povos. E o tema desta manhã eu quero com vocês pensar no Salmo 67 sobre o tema Seja Deus entronizado entre as nações. Peço também licença à igreja para ler esse texto na língua que estou traduzindo. Eu vou ler um versículo e aí os irmãos podem repetir o mesmo versículo em português. Amém? Não é um livro que nós estamos trabalhando na tradução, mas para o culto desta manhã, eu traduzi esse salmo para também apresentar a vocês como é um pouquinho da nossa língua lá na Guiné-Bissau, a língua soninké. Amém? Versículo 1. Alá, hinoya, anabarakni, anayeso ngalitin rohama. Versículo 1. Kudo ankilen tuido nadi. Mahabilanun su nankisin tudo sababunga. Anya habilanun su nantiga. Walala. Anya duna habilanun su nantiga. Ana habilanun su nyahaldi inan suguti seonga bao ama habilanun kitinun telengontahungai ana duna habilanun gesu. Anya habilanun su nantiga walala anya duna habilanun su nantiga. Que morroi, ninguém na fatem fonkini, Allah e Allah na baraknia. Allah na baraknia do nancaron seron su nandero. Amém. Creiam que aquilo que foi lido em soninké está correspondente àquilo que vocês leram em português. Assim é o processo de tradução da Bíblia, e quem ouve não sabe o que está acontecendo naquela língua ou o que significa aquele amontoados de palavras, mas certamente quando se tem o conhecimento apropriado da língua, você começa a perceber, claro que com uma construção diferente, com uma perspectiva diferente, porque cada língua tem sua proposta. E olhando para este salmo, nós podemos perceber aqui que o salmista, ele está trazendo justamente a mente do povo israelita, a sua missão, a sua vocação de fazer o nome do Senhor conhecido entre todas as nações. Porém, nós podemos olhar para esse salmo e ver que ele corresponde a uma perspectiva do comportamento do povo de Israel, ou seja, a sua doxologia. O livro dos Salmos, na verdade, todos os salmos, os 150 salmos, ele traz essa proposta de levar o povo de Israel a pensar na adoração a Deus e para que essa adoração também os projete para as nações, os projete para que os outros conheçam também acerca desse Deus.
Claro que Israel tinha uma missão mais, como nós podemos dizer em termos teológicos, centrípeta, né? Uma missão de fazer o nome do Senhor conhecido pelo seu comportamento, pela obediência às leis e também pela manifestação do poder de Deus entre este povo, e os outros assim conheceriam a Deus através dos feitos de Deus. Também há aqueles que acreditam que há também essa perspectiva centrífuga da missão para o povo de Israel, de ir a outros povos, de ir a outras nações e assim pronunciar a eles os decretos de Deus. Porém, não é o nosso caso aqui de discutir se Israel tinha a missão de ir ou a missão de manifestar o poder de Deus. O que nós percebemos aqui nesse texto é que o salmista está dizendo, indo ou se comportando como nós temos a missão de fazer o nome do Senhor conhecido entre todas as nações. E este salmo, a sua estrutura, nós podemos observar, ele tem uma estrutura poética, o que nós chamamos de estrutura quiástica, ou seja, de dentro para fora, chegando no meio e encontrando o alicerce desse salmo. E o alicerce desse salmo está praticamente no versículo 4, onde ele manifesta, de certa forma, o caráter de Deus. E também podemos perceber que este salmo, ele está trazendo uma divisão de versículo 1 a 2, apresentando Deus como aquele que abençoa, e também do 3 ao 5 como Deus, aquele que merece ser louvado, e 6 a 7 voltando a falar que ele abençoa e abençoa com o propósito de que os povos o temam. A fundamentação desse salmo, nós podemos perceber que é uma fundamentação pactual, porque traz a lembrança, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, e ainda evoca a bênção araônica que Deus também deu para que o povo recebesse de Deus sempre e sempre essa bênção, para que fossem recordados que o nosso Deus é um Deus que abençoa. Além do Salmo trazer essa ideia, essa proposta, de uma proposta de adoração, de louvor a Deus, nós também percebemos que este Salmo está nos emitindo o conhecimento de Deus, emitindo que esse conhecimento deve ser levado a todos os povos. E eu quero pensar com vocês aqui essa ideia, seja Deus conhecido entre todos os povos, sobre 3 aspectos. E o primeiro aspecto que nós podemos ver, seja Deus conhecido entre todos os povos, é o aspecto de quem Deus é. É muito fácil encontrar alguém discorrendo sobre Deus, falando sobre Deus, apresentando um conhecimento sobre Deus. E o salmista, ele apresenta nesse versículo primeiro aqui, a grandeza de Deus, ele apresenta de fato quem Deus é. Quando o salmista diz, seja Deus gracioso para conosco, ele está dizendo que Deus mostre o seu bom coração, que Deus mostre a sua bondade, a sua benevolência para com ele. Só que ele usa um termo aqui, que não é propriamente para o salmista. Ele está usando, diferentemente da bênção araônica, que está na segunda pessoa, e ele aqui agora usa na primeira pessoa do plural. Então é um desejo coletivo do salmista que Deus seja conhecido e conhecido como Ele é. Eu trabalho em uma cultura islâmica e todos os dias e o dia todo você ouve as pessoas falando sobre Deus ou até mesmo com um comportamento religioso. Porém, não há um conhecimento de fato de quem Deus é, de como Ele se manifesta, porque é um conhecimento intelectual ou a partir de uma tradição, não é um conhecimento relacional. E aí nós podemos perceber que o povo, todos os dias, está se voltando para Deus, mas não conhece a Deus. E crer em Deus nos leva a ter uma relação com Ele. E esse salmista,
ele está trazendo aqui essa ideia, que esse Deus seja conhecido, mas ele seja conhecido como ele é, como ele age, como ele faz. E ele diz, seja Deus gracioso. Ele evoca a graça de Deus aqui sobre o povo e nos abençoe. Ele continua na primeira pessoa. E nos abençoe. E esse Deus continua agindo. Aqui nós podemos ver também uma espécie de hebraísmo, quando ele fala, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Quer dizer, que ele nos permita que o conheçamos, que desfrutemos da presença e da pessoa dele como ele é. E aqui, esse Deus é um Deus que é apresentado por vários salmistas e em todos os salmos como um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus benevolente, e assim sucessivamente, um Deus que abençoa. É muito comum encontrar alguém abrir este salmo e pregar sobre a bênção de Deus, sobre o povo de Deus, e de fato assim é, e de fato o salmista está expressando também que Deus é um Deus que abençoa e abençoa o seu povo. Mas um Deus que abençoa com uma proposta, com um desejo. E esse desejo é que o seu nome seja conhecido entre todas as nações. E seja conhecido como ele é de fato. E além de ser um Deus que age em nosso favor, ele é um Deus que tem uma característica peculiar, eterna, onipotente, onisciente, sobrenatural, uma característica que nós não podemos descrever de fato, de forma plena com as nossas palavras. Porque assim é Deus, é comparar o infinito, e Deus sim, é o único que não pode ser medido, calculado ou descrito. O resto, tudo é criação de Deus, e assim pode ser descrita. E Deus se revela, ele se revelou ao seu povo. Não existe ninguém que diga, eu nunca ouvi falar sobre Deus, ou eu não sei se existe alguém por trás de tudo isso. Mas a criação revela que Deus existe. É a revelação geral. Também tem a revelação que Deus se mostrou ao seu povo, a alguém de forma específica, por meio da sua ação em um objeto, que é a revelação teofânica, uma teofania. Tem a revelação também sugestiva, que Deus aparece, e nós encontramos na Bíblia, por meio de uma visão, por meio de um sonho, descrevendo a sua vontade para um dos seus. Mas a revelação de fato em si, que representa e apresenta Deus, é Jesus. Porque Jesus habitou entre os homens e revelou a glória de Deus, glória única como do unigênito do Pai. E também em Hebreus, capítulo 1, os primeiros versículos, já descreve que esse Jesus é a expressão máxima do ser de Deus. E tudo isso sobre Jesus nós encontramos nas Escrituras. E por isso é necessário a tradução da Bíblia, para que o povo conheça quem esse Deus é, e o que ele realmente, como ele realmente se mostra ao seu povo. Nós temos ainda no mundo um desafio gigantesco, cerca de 1892 línguas, sem um versículo da palavra de Deus, sem um linguista trabalhando para que esse texto seja recebido. É um desafio gigantesco. Nós temos mais de 1892 que não têm a Bíblia, mas temos cerca de 1892 que precisam da Bíblia e não têm a Bíblia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o processo de tradução da Bíblia. É um processo que leva tempo. Primeiro você chega, vai analisar, conhecer aquela língua, formar um alfabeto, porque a maioria das línguas que não têm a Bíblia e que precisam da Bíblia são ágrafas. E você vai trabalhar em cima disso e ainda fazendo uma pesquisa sociolinguística, etnológica, antropológica, para conhecer essa língua, para ver como esse povo se comporta, para aplicar a Bíblia no seu contexto. No nosso caso foram 5 anos, essa preparação. E depois que você tem tudo isso, você não começa já de imediato traduzindo a Bíblia.
Você vai traduzir um texto que é conhecido do povo para despertar no povo o interesse pelas Escrituras, ou pela sua leitura, pela sua língua. Porque eles não estão interessados em ler a sua língua, porque não os projeta para uma função, uma profissão, um outro país. Eles querem aprender uma língua estrangeira. E aí, depois que você tem tudo isso, você monta um comitê de tradução, você tem uma equipe de tradução, você vai começar a pensar em traduzir a Bíblia. E aí segue-se um processo de mais ou menos 11 passos até chegar no texto traduzido. É bem difícil, é bem cansativo, é bem extenso e necessita realmente de muita dedicação e paciência. Então, você, ao olhar para a sua Bíblia na língua portuguesa, louve a Deus, porque alguém se dedicou, alguém se esforçou, gastou tempo, derramou lágrimas, para que você hoje pudesse ler em português as Escrituras. E ore, para que aqueles que ainda não receberam essa preciosidade que revela quem Deus é, possam receber as Escrituras na sua própria língua. E as Escrituras não só mostram quem Deus é, mas como também revela o que Deus deseja das nações. E nesse salmo, o salmista nos aponta aqui o desejo de Deus. Claro que é uma petição que ele está fazendo diante de Deus, que sim, é colocada como uma oração e também como um cântico, mas aqui nós percebemos que o salmista, pela ação do Espírito Santo, está também nos trazendo o desejo de Deus para as nações. E o primeiro desejo é que Deus seja conhecido. O versículo 2 diz: para que se conheça na terra o teu caminho. E quando nós percebemos aqui, conhecer na terra o teu caminho, ele não está falando de um conhecimento intelectual. Ele está trabalhando justamente caminho aqui com a ideia do relacionamento experimental. Aquele que conhece de fato a vontade de Deus, o desejo de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. E assim esse, conhecendo o propósito de Deus, seja ele salvo, ou entenda que Deus tem poder para salvá-lo. Esse é o desejo de Deus. E o Senhor tem poder sim para salvar, para manifestar a sua graça. O salmista primeiro pede por ele. E agora ele pede por outros. E assim, para que outros vejam quem esse Deus é. E conhecendo a Deus, e percebendo que Deus tem poder para salvá-lo, o louve, o exalte, reconheça a sua grandeza e o seu poder. Tem muita gente que pensa que está louvando a Deus, mas de fato não está, porque não conhece Deus como Ele é. Tem muita gente que pensa que está desfrutando de Deus, mas não está, porque não conhece como Deus é. Não conhece o seu conselho, não conhece a sua vontade, não conhece o desejo de Deus. Uma vez eu estava com um jovem, 9 horas da noite, estava aprendendo a língua, já começava já a construir frases, a montar um discurso. E esse jovem chegou para mim e disse: Tony, você é uma pessoa boa, não faz mal a ninguém, você ajuda as pessoas, o seu comportamento, todo mundo te observa aqui, todo mundo te elogia, você sempre está sorrindo, e eu tenho uma pergunta para te fazer. E faça. Por que você não é muçulmano? Porque você tem tudo para ser muçulmano e não é muçulmano. E conhecendo a cultura já um pouquinho, eu usei de uma estratégia e disse: olha, eu vou te responder porque eu não sou muçulmano, mas primeiro eu quero que você me diga por que você é muçulmano. Porque quando você dá o direito ao outro de falar, ele tem o dever de te ouvir. Então, ele começou a falar que ele assim foi orientado desde criança, essa é a religião, essa é a verdade, e que Jesus não é filho de Deus, e que Jesus é isso, e foi então construindo o pensamento dele. Depois que ele acabou, eu comecei a falar. Eu disse: olha, eu sou servo de Jesus, não sou muçulmano. E sou servo de Jesus porque Jesus, ele alcançou a minha vida com graça.
Não foi ninguém que me mostrou Jesus. Foi Jesus, então, que veio e alcançou o meu coração. Não foi ninguém que me conduziu, não um aspecto tradicional, até porque meu pai, até hoje, ainda confessa o catolicismo. Né? E aí comecei a explicar para ele, de repente comecei a explicar de uma forma oral, de uma forma abordando a cultura do povo, apresentando Jesus para que eles pudessem ficar atraídos. E assim foi, quando eu comecei com e tinha mais de 25 ouvindo, e isso foi mais de 3 horas de diálogo e de apresentação do Evangelho. Foi a minha primeira oportunidade. Então, eu vi que ali esse povo precisava conhecer que Deus realmente quer que este povo não o sirva por uma tradição, por uma indicação, mas que sirva a Ele por um conhecimento pleno de quem Ele é e do que deseja para este povo. O povo com o qual eu estou trabalhando. E o meu coração se encheu de alegria mais ainda quando eu fui testar o primeiro texto que tínhamos traduzido, o nascimento de Jesus. E ali, quando fizemos toda a leitura, um jovem chamado Mamacirê, de um pulo, saltou e disse: agora eu sei como Jesus nasceu. Eu já ouvi falar nessa língua, naquela outra, mas agora eu entendi como Jesus nasceu, porque as Escrituras estavam apresentadas na sua língua, e ele podia entender quem era Jesus. E esse Jesus, esse Deus que se manifesta aqui nesse salmo, e que deseja que o povo o conheça, que o povo o louve, é um Deus também que deseja que o povo reconheça o seu governo, a sua soberania. Versículo 4 aponta para isso. A sua soberania, o seu governo, exulte as gentes, porque ele julga os povos, e é o seu julgamento não de condenação, mas o seu julgamento de mostrar ao povo a forma perfeita de se viver. A gente costuma falar que Deus tem o controle de todas as coisas, e de fato Ele tem. Mas o que Deus deseja é que nós o reconheçamos não pelo seu controle, simplesmente, mas pelo seu governo. Porque governo e controle são duas coisas diferentes. E governo aponta para um processo de leis, de ordenanças, de vontade, de comando. E assim nós podemos olhar para Deus e perceber Deus agindo com o seu governo, comandando as nações, comandando os povos e comandando o seu povo, para que o seu povo ande de acordo com a sua justiça. Deus também deseja que o povo não só assim o louve, não só assim reconheça o seu governo, mas para que esse povo se deleite e desfrute da presença dele em todas as nações. E existe gente escolhida por Deus em todas as nações, em todos os povos. Tem o povo de Deus espalhado e que precisa ser alcançado pela sua graça. E Deus, Ele manifesta o seu poder. Deus manifesta a sua misericórdia e Deus abençoa o seu povo. Tem muitas nações que reconhecem que Deus ainda não tem o controle sobre eles. Em 2007, quando eu cheguei em Guiné-Bissau, eu estava trabalhando com um povo também, paralelamente, enquanto estava aprendendo a língua soninké, trabalhando com um povo cobiano, um povo animista, dedicado à feitiçaria. E quando eu cheguei lá que comecei a pregar o evangelho para eles, o chefe da aldeia disse para mim: Tony, você está falando dessa religião aí, mas nós não cremos nisso. Nós fomos chamados para outras coisas, ou seja, nós fomos chamados para servir aos irãs, que são os demônios, e a nos embriagarmos, bem parecido com a cultura indígena. E eu ouvi, fiquei calado, continuei pregando o evangelho entre eles, e um dia eu estava pintando a escola, e os jovens chegaram para mim e disseram: Tony, o pessoal aqui está muito preocupado. Por quê? Porque não está chovendo há 2 semanas. E eu disse: o que estão fazendo? A gente está indo lá na Baloba, que é o centro onde faz as cerimônias, pedindo para que venha a chuva, mas não tem chovido não. Eu fiquei em espírito de oração, buscando a Deus, e no final da tarde eu encontrei o chefe da aldeia sentado lá no banquinho. Eu fui até ele, comecei a conversar com ele e disse: Mana, o que está acontecendo? Você está preocupado? Ele disse: sim, eu estou preocupado porque não chove há 2 semanas. Nós já colocamos o arroz na terra e se não chover a gente vai passar 1 ano de fome.
Eu disse, olha, mana, o que vocês estão fazendo não tem poder para trazer chuva para vocês. Por quê? Porque Mama Jumbo não tem poder sobre as chuvas. Ele se espantou, porque quem é Mama Jumbo? Mama Jumbo é o chefe dos chefes, o maioral entre eles, dos espíritos. E ali eu disse para ele, não se preocupe, não se assuste, Mama Jumbo não tem poder sobre a minha vida, eu uso o nome de Mama Jumbo em qualquer lugar, em qualquer momento, e ele não vai fazer nenhum mal para mim, porque eu sirvo a Jesus e minha vida está assegurada por Jesus. Estou debaixo do poder de Jesus, porque eles acreditam que quem usa o nome de Mama Jumbo de qualquer jeito, de qualquer forma, e até mesmo tirando a credibilidade dele, pode ser castigado ou até mesmo morto por esse espírito. E aí continuei falando com ele, e ali eu disse, olha, Mama Jumbo não tem poder para mandar chuva, e eu vou orar hoje, Deus vai mandar chuva para vocês. Naquela hora eu me assustei, porque as palavras saíram da minha boca, e agora eu tinha um compromisso, e eu disse, Deus é o Senhor Todo-Poderoso, e agora o que eu vou fazer? Né? E eu disse que Deus tem mais poder que Mama Jumbo, e se não chover agora, eu tenho que arrumar minhas malas e nunca mais voltar aqui. Chamei os outros 2 professores que estavam comigo, só tinha nós 3 lá, e aí disse, olha, eu falei ali para a Humana que Deus vai mandar chuva hoje. Então, a gente tem que orar para Deus mandar chuva, ou nunca mais a gente pode pisar aqui. Começamos a orar, 7 horas da noite, 7, 8, 9, 10 horas, nada de chuva. Eu digo, olha, não sei o que aconteceu, falei por mim, então vamos dormir. Quando deitamos, caiu a chuva. A gente saltou da cama já e fomos orar, agradecer a Deus pelo milagre. No dia seguinte eu cheguei todo entusiasmado diante do Mana e disse, ó, Mana, tá vendo? Deus tem poder para mandar chuva e Ele mandou chuva para vocês. Ele disse, mas foi pouca. Um desânimo. Eu disse, miserável. Aí eu olhei para ele bem firme e disse, mas Mama Jumbo não tem poder. Enquanto vocês estiverem lá, pedindo a Ele para mandar chuvas, Ele não vai mandar. Deus não vai mandar, porque quem tem poder é Deus. E vocês têm que pedir a Deus. Naquele dia ele recebeu um chamado e foi até a capital e ficou lá 2 semanas. Quando ele saiu, que as cerimônias pararam, choveu por 2 semanas. Então o povo foi salvo pela graça de Deus. Deus mostra esse seu poder para que o povo entenda quem Ele é. E como resultado desse confronto de poderes, assim dizendo, Deus alcançou aquele povo. Os jovens ouviram falar, foram então nos buscar para que a gente ensinasse a eles sobre Jesus. E começamos a ensinar. E aí começaram a entregar as suas vidas a Jesus, veio uma perseguição, bateram neles, expulsaram eles da aldeia. E nós ficamos 4 anos sem poder voltar nessa aldeia por causa daqueles convertidos. Depois de 4 anos, eles nos chamaram de volta. E aí nós falamos com eles, vocês estão nos chamando, então o compromisso agora é que vocês deixem que aqueles que confessam Jesus vivam em paz. E assim aceitaram, e hoje tem uma igreja lá que louva e glorifica o nome do Senhor naquela aldeia. Então Deus realmente estabelece o seu governo, manifesta o seu poder para que um povo o conheça, o louve, o adore. E aí o texto continua dizendo, para encerrar, na terceira perspectiva, que Deus deseja ser conhecido pelo seu plano redentivo para as nações. O versículo 6 e 7 parece até evocar aquilo que nós pensamos ser a festa do povo de Israel, pela colheita, pelo momento da fartura, das bênçãos. Mas aqui também nós podemos pensar, já associando a outros textos, numa profecia messiânica, apontando para Jesus. O versículo 6 diz, a terra deu o seu fruto e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Nós podemos ver que este versículo aqui está associado com o versículo 2 do versículo 8 do Salmo 2, onde diz, peça-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E ainda mais, correspondendo com o Salmo 22, versículo 7, os confins da terra se lembrarão do Senhor e se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Versículo 28, pois o Senhor é reino,
É o reino, pois do Senhor é o reino, e Ele é quem governa as nações. E isso tudo apontando para aquele que de fato é apresentado neste salmo como o abençoador, como o gracioso, como aquele que deve ser louvado, como aquele que deve ser conhecido, o Senhor Jesus. Nós podemos perceber claramente. Por isso, ele diz que esse Deus nos abençoa e os confins da terra temerão o seu nome grande e eterno. O Senhor realmente manifesta a sua bondade e a sua graça. E esses 2 versículos aqui apontam para Jesus, mostrando que ele de fato veio para consumar todo o plano redentivo de Deus, para que as nações se curvassem diante do Senhor, para que homens e mulheres se dobrassem diante do Senhor, africanos, asiáticos, europeus, americanos, todos devem se prostrar diante do Senhor, porque assim acontecerá que todo joelho se dobrará diante daquele que é Senhor, e toda língua confessará o seu nome como Senhor. E Ele é Senhor, Senhor absoluto, Senhor que governa, Senhor que comanda, porque todas as nações assim que Ele fez o verão e se prostrarão diante dEle, glorificarão o seu nome. E Deus assim será manifesto e conhecido entre todos os povos. Como o livro de Apocalipse nos aponta, e nos aponta mostrando que esse Deus manifestará, sim, o seu conhecimento, o seu plano redentivo. É Jesus crucificado, é Jesus ressurreto, é Jesus, o Filho de Deus, que deve ser adorado. Os muçulmanos dizem que conhecem a Deus, mas não conhecem. Outros até tentam descrever sobre Deus, mas não sabem quem é Deus. Quem conhece a Deus é quem conhece Jesus. E quem tira esse título de Jesus como Filho de Deus, ele de fato está dizendo, em outras palavras, que não conhece a Deus. Ele precisa, sim, ser rendido diante de Deus por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz e por aquilo que Deus é e sempre será. E Deus assim projetou para a história da humanidade um plano de salvação, uma redenção, e nós somos agentes do Senhor para proclamar o seu conhecimento, para proclamar a sua redenção àqueles que não o conhecem. Então essa igreja tem feito já muito. Essa igreja tem se projetado às nações, para que as nações conheçam o caminho do Senhor, para que as nações conheçam o nome do Senhor, para que as nações adorem ao Senhor. E essa igreja faz isso porque sabe que essa igreja conhece ao Senhor, e a maior bênção para um crente, para um servo de Deus, é conhecer ao Senhor, e não ter bens materiais, mas sim conhecer aquele que é o Senhor da bênção e que derrama a sua bênção sobre o seu povo. Que Deus continue abençoando essa igreja e trazendo a essa igreja esse desejo ardente no seu coração de anunciar a glória de Deus entre as nações. Amém? Hoje à noite nós estaremos falando um pouco mais e com mais propriedades sobre o campo missionário em Guiné-Bissau e com uma proposta daquilo que nós temos hoje como tema, perseverando na missão. Então eu convido a você a estar com o seu coração aberto, com o seu coração pronto para ser ministrado ou continuar sendo ministrado pelo Espírito Santo durante todo esse dia. Deus abençoe os irmãos.